Salve, salve galera do InfectoCast, bem-vindos a mais um episódio. Aqui quem fala é o William. Aqui quem fala é o Lino. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre botulismo, dado o contexto atual de alguns casos que a gente teve aí no Brasil. Então vamos falar sobre essa doença, né, o botulismo, devido a esse contexto de surto que foi registrado na Bahia. A Secretaria de Estado de Saúde da Bahia solta uma nota que agora em setembro, desde agosto, eles estavam investigando alguns casos de paralisia facial em pacientes na Bahia. E então foram confirmados 6 casos em 3 municípios distintos do norte do estado, em Cícero Dantas, Senhor do Bonfim e Campo Formoso, onde morreram 2 pessoas devido ao botulismo. Lembrar que é uma doença de notificação compulsória imediata, uma emergência de fato em saúde pública, pelo potencial de que esses casos, índices, né, quando você descobre o primeiro caso, possam estar relacionados a surtos e de origem alimentar, em que é necessário o controle e a interrupção da transmissão de forma imediata. No ano de 2023, na Bahia, houve 2 casos e neste ano, 6 casos, em que todos eles têm um link possível com o consumo de uma mortadela de frango no dia anterior ao início dos sintomas. Então, disso aqui que eu falo, a gente já tira algumas informações, né? Que é uma doença eminentemente rara, mas que pode estar relacionada a surtos de origem alimentar, tá? Em humanos e em alimentos específicos. Tanto que na história, né, Will, o botulismo vem do latim, que é botulus, que significa salsicha, justamente por conta de como essa doença foi inicialmente relatada no século XIX. Exatamente, era conhecida como uma intoxicação por salsicha, então daí, né, a sua origem do nome. Os primeiros casos ali de 1820, por volta foram alguns casos na Alemanha que foram registrados, e é um tipo de alimento que faz muito parte da dieta na região, e ali diante também começou a ter outros relatos de casos, e depois com o tempo foi isolada a bactéria em alimentos e considerou, né, assim, conseguiu fechar o vínculo epidemiológico com todos esses pacientes e se entendeu de onde vinha a doença. É algo de extrema importância justamente por isso que você falou, né, Lino? É uma doença com potencial grave. Como você mesmo falou, a gente já caracteriza surto, mesmo com poucas pessoas, porque é uma doença rara, graças a Deus a gente não vê muito, mas quando vê, precisa ter o alarme, precisa manter a vigilância muito restrita. Isso mesmo. E aí, vamos falar um pouco sobre a microbiologia dessa bactéria, né, do Clostridium botulinum, que é o causador da doença. Quando a gente fala do Clostridium botulinum, ele é um gram-positivo. Então, quando a gente fala de Clostridiums de uma forma geral, né, para quem já está acostumado ou já escutou nosso episódio de Clostridioides difficile, lembra um pouco alguns aspectos, como por exemplo, é uma bactéria que é formadora de esporos. Isso vai ser de extrema importância para a gente entender as formas de transmissão e as suas caracterizações de doença, porque o esporo e a bactéria a gente pode encontrar de forma universal no meio ambiente. Tanto que é uma doença que a gente também tem num contexto de medicina veterinária. Você pode ter infecções com outros sorotipos que também são bem descritos, com às vezes intoxicação em outros animais, como gado, ou outras, pato, galinha. Existe já esse relato na medicina veterinária, é de importância, é de vigilância de quem também trabalha com isso, além da medicina. E quando a gente fala, né, do Clostridium botulinum, algumas informações importantes. Quando a gente fala aqui o fato de ser uma bactéria anaeróbia, isso vai ser de extrema importância porque uma das principais formas de transmissão, quando a gente está falando, por exemplo, da forma alimentar, as formas de transmissão, uma das principais é comida enlatada, porque você vai ter ali um ambiente propício com pouco ou quase nenhum oxigênio. Da mesma forma como você tem as formas de transmissão por ferida, às vezes a bactéria fica numa região da ferida onde ela tem pouco oxigênio, né? Tá intradérmico ou tá dentro da ferida. Isso também propicia a sua forma de crescimento. Também, quando a gente fala da forma do esporo, o esporo tá espalhado por aí, então uma das formas também é, às vezes, alimentar. Quando a gente vai falar da forma infantil, às vezes você pode ter a administração via oral do esporo e depois ele coloniza ou já logo em seguida forma a forma
da doença, porque, né, acaba o esporo se desenvolvendo, indo para sua forma ativa de formação de toxina. Então, são pontos importantes para a gente entender. Os esporos são muito resistentes, pode ser resistente ao calor, pode sobreviver até 100 graus Celsius, o que ajuda aí nessa questão de propagação. Mas a toxina é mais termolábil, felizmente, né? Então ela não resistiria ao aquecimento a altas temperaturas por um período mais prolongado de tempo. Que a gente se preocupa muito com a toxina nesses alimentos que o Will falou, principalmente conserva. E hoje em dia, né, com os cuidados industriais mais refinados, principalmente as conservas caseiras, né? Grande parte dos surtos aí, distribuídos principalmente no hemisfério norte, são relacionados a essas conservas caseiras. E o mau cuidado com alguns alimentos em termos de reesquentar esses alimentos para poder se alimentar deles. E outro ponto importante é o pH. Ela gosta de um pH próximo do neutro, né? 7 ou maior. pHs mais baixos, mais ácidos, já inibem o crescimento, mas não são suficientes para você, por exemplo, degradar as toxinas que já talvez tenham se desenvolvido ali. Outra coisa importante é que nem sempre você vai ter cheiro ou características no alimento que você tem ali o Clostridium botulinum se perpetuando. Eventualmente você pode ter, assim, um leve cheiro ou alguma coisa, mas nem sempre isso pode acontecer. Ficar de olho a alguns sinais indiretos que a conserva pode te dar, né? Quando o vidro tá embaçado, quando a lata tá estufada, quando o cheiro tá desagradável, porque aí você imagina que já tem a presença de outras coisas juntos. Perfeito, Lino. Uma vez a gente falando sobre isso, a gente pode falar talvez um pouquinho sobre as diferentes toxinas que o botulismo apresenta, né? As principais de infecção em humanos são os tipos A, B e E. Raramente a gente tem F, G e recentemente teve alguns casos com H que já foram descritos na literatura. Outros sorotipos como C e D a gente vê mais infecção em animais como o gado. E isso é importante a gente saber, uma vez que a forma do tratamento, às vezes aquilo que a gente vai usar como antitoxina tem como objetivo neutralizar as toxinas. A gente falou da toxina, do esporo, agora vamos ver quais as formas de doença que podem existir, porque elas dependem do contato que nós humanos temos ou com a toxina ou com os esporos. Exatamente. Começando da mais comum, que é o botulismo alimentar. O botulismo alimentar ele vai se dar através da ingestão de alimentos contaminados com as toxinas do Clostridium botulinum. Em geral, são esses alimentos que nós falamos aqui, alimentos em conservas, mas às vezes alimentos que não foram bem conservados, né? Você esquenta de forma inadequada, que estão ali num processo de decomposição quase, e aí de certa forma são ingeridos de forma inadequada. Então, essa é a forma mais comum, quando o humano ingere a toxina botulínica. Outra forma menos comum, mas a segunda mais comum, é o botulismo infantil, onde as criancinhas, principalmente as menores de 2 anos, ingerem o Clostridium botulinum, ingerem a bactéria mesmo, o esporo, e aí em condições de que a criança ainda não tem uma microbiota fecal, uma microbiota intestinal bem desenvolvida, o Clostridium botulinum pode se replicar em maiores quantidades e levar à produção de toxinas. E dentre esses alimentos, o mais classicamente associado seria o mel, que é responsável por cerca de 20% desses casos de botulismo infantil. Mas além do mel, existem outras coisas que não alimentos, né, Will? Exatamente. Eu até ia comentar aqui por curiosidade, existem alguns relatos na literatura de algumas populações específicas de risco. Então, por exemplo, tem relato de caso na China de tofu fermentado em casa, tem relato de prisão onde eles fazem uma bebida alcoólica que eles fermentam um monte de coisa que eles misturam água, pão, açúcar para fermentar. Então, isso fica lá fermentando em formas não né, muito longe das formas adequadas, eles também podem se contaminar. Como você mesmo falou, Lino, né? Quando a gente vai fazer conservas caseiras, principalmente quando isso é feito de forma inadequada, né? Não é feito da forma correta, existe também o risco de se fazer. Relato pessoal aqui, na minha família é muito comum a gente fazer dessas conservas caseiras, né? E é toda uma cerimônia de a gente pegar e né, esquentar, ferver todos os potes que tem, cuidar. E mesmo assim, alguns quando a gente vai abrir, depois tá saindo gás. E sempre tinha aquela coisa minha mãe falando, isso não pode comer de forma nenhuma. Então, assim, desde criança, assim, aquela preocupação. E é muito gostoso comida em conserva, né? Pra quem cresce e tá acostumado, mas, né, quando for feito de preferência, isso aí consuma de algum lugar de uma procedência que você conhece.
Então a gente falou dessas duas formas, né? Que é a alimentar e a infantil, que em geral elas vão derivar de alimentos. E tem uma outra forma que é o botulismo de feridas, né? Nesse ambiente anaeróbio das feridas, o Clostridium botulinum pode se replicar e levar à produção de toxinas também. Exatamente, ele é uma forma menos comum. Existem alguns relatos na literatura de, por exemplo, quem faz uso de alguns tipos de droga e faz algum tipo de punção local, que talvez facilite, né, a infecção local. São muito raros casos pós-cirúrgicos, mas existem alguns poucos casos na literatura. Mas a maioria é geralmente quando você tem alguma ferida maior, algum abscesso, alguma punção maior, que você formou algum espaço ali que foi suficiente para a bactéria conseguir achar o seu espaço. Geralmente, nesses casos, você também pode ter a infecção da forma do esporo que depois passa a produzir a neurotoxina de forma local. Ou seja, você não ingere a toxina, mas ela se produz de forma em vivo ali no local da ferida. Quando a gente vai falar de tratamento, limpeza local é essencial nesse tipo de situação. Isso. E aí nós temos mais 3 formas menos comuns. Uma delas é a botulismo do adulto de etiologia desconhecida, que geralmente é causada pela toxina do tipo A, que adultos geralmente que têm uma condição predisponente como alguma alteração anatômico-funcional intestinal se tornam colonizados pelo Clostridium botulinum e aí começam a produzir níveis suficientemente alto de toxina. Também é uma forma bem mais rara do que as outras e às vezes está associada a um outro tipo de Clostridium que não é o botulinum, que é o Clostridium barati, que também pode levar à doença. A outra forma que a gente ia falar, Will, é o Clostridium, o botulismo, derivado da toxina botulínica de forma iatrogênica, né? Então, uma das possibilidades é quando você vai em, geralmente, clínicas, né, onde vão fazer o uso da toxina botulínica de forma estética. Então, para quem não conhece, ela tem uma indicação estética de trazer um benefício de uma pele com aspecto mais jovem. E, na maioria dos casos que já foram relatados na literatura, isso foi usado em clínicas não regulamentarizadas. Eram clínicas onde você não tinha regulamentação, ou seja, eles faziam isso de uso irregular, não tinha uso apropriado. E, geralmente, a quantidade da toxina botulínica que foi aplicada foi muito maior do que o recomendado, o que acabou levando a paciente a desenvolver a doença. Então, outra questão, né, que a gente vem cada vez mais vendo, assim, é o uso em clínicas estéticas de forma clandestinas, que às vezes não seguem regulamentações oficiais. Sempre é importante desconfiar quando o paciente fez algum tipo de procedimento e tem uns sintomas nesse tipo de situação. Mas, em geral, como o Will falou, como nas indicações corretas, feitas por profissionais bem habilitados, a quantidade é pouca de toxina botulínica aplicada, isso é muito, muito raro, né? Um risco é maior quando a gente usa toxina botulínica para outros fins terapêuticos, tipo para pacientes que têm distúrbios de movimento, que você vai tratar uma distonia cervical, um blefaroespasmo, alguma coisa nesse sentido em que a quantidade de toxina botulínica aplicada é maior, o risco se torna maior, mas ainda assim, são relatos bem raros na literatura. Às vezes a gente vê até o contrário, né, Lina? Assim, quando a gente discute infecção relacionada a essas clínicas, às vezes é o contrário. Como a toxina é cara, geralmente o pessoal coloca menos do que teria até o próprio efeito ali estético. Então, geralmente a gente vê, não vê isso com tanta frequência relacionado, mas é importante a gente desconfiar. E por último, aqui acho que vem o pedaço que mais, como infecta, a gente adora discutir esse tipo de coisa, mas dá bastante medo, é o uso da toxina de forma como arma biológica. Há quem diga que a toxina botulínica é a mais forte de todas, né? Tem estudo com ratos, eles viram que uma quantidade muito, muito pequena já era o suficiente para causar uma forma letal da toxina. Então, existe esse medo. Até existe, né, estudos onde eles viram que você usar de forma aerossolizada, a toxina você pode levar ao óbito com uma pequena quantidade no ambiente da toxina. A gente não vê isso na literatura de uma forma geral em casos que não sejam esses, em estudos controlados, mas existe esse medo, inclusive é proibido você fazer esse tipo de estudo pelo medo de ser usado como arma biológica. Isso é uma preocupação tipo A de bioterrorismo. E por esse potencial de inalação, ela também pode eventualmente, né, afetar profissionais de laboratório, e já tem alguns casos descritos na literatura de pacientes que faziam uso de cocaína intranasal contaminada com Clostridium botulinum e acabaram desenvolvendo a doença. Mas essa é uma forma bem mais rara. Hoje a gente vai focar aqui no botulismo alimentar, tá? Exatamente.
E agora vamos falar um pouquinho sobre a forma como a toxina acaba agindo. Então, é importante salientar que a toxina, quando ela vai agir no nosso sistema nervoso, ela geralmente vai ter uma atividade muito mais excitatória. Ela até pode ter um pouco inibitória, mas é muito mais excitatória. Por isso ela se difere, inclusive, do tétano, né? Então, enquanto você vai ter no tétano ali essa atividade de inibição e o paciente vai ter os espasmos, aqui a gente vai ter geralmente uma paralisia flácida. E como é que essa toxina age, Lino? Então, a partir do momento em que a pessoa consome o alimento contaminado com a toxina, ela passa para a corrente sanguínea, vai para o sistema nervoso periférico e na placa, na junção neuromuscular, essa toxina é incorporada à célula por endocitose e após isso ela inibe a liberação da acetilcolina no receptor pré-sináptico. Então, você não consegue ter a função desempenhada dessa junção neuromuscular, causando um quadro de paralisia muscular, né? Como eu falei, como ela tem essa ingestão alimentar, os sintomas podem começar sendo gastrointestinais, né? Exatamente. Pode ter um pouco de náusea, pode ter uma diarreia paradoxal ali, ou até uma diarreia porque o alimento vai estar contaminado com outra coisa, mas daí depois ele evolui com constipação, porque além da placa neuromuscular, o outro sistema que a toxina do Clostridium afeta é o sistema autonômico, né? Ele vai fazer uma inibição aí e pode causar diversos sintomas que vão depender da localização. Então, nas formas de ingestão, tanto de alimento quanto na forma infantil, que você pode ter ingestão de esporos, são situações em que você pode ter os sintomas intestinais como pródromo. Geralmente a gente acaba não vendo isso nas outras formas de inoculação da doença, como a forma de feridas. Então é interessante ter esse sintoma no radar, porque vai ajudar a investigação epidemiológica posteriormente. Quando a gente fala aqui agora de manifestação clínica, tem alguns pontos importantes que tem que ser levados. Então, uma das coisas importantes é o quadro agudo. Você vai ter geralmente o início súbito dos sintomas. Geralmente isso vai ser bilateral, né? Acaba sendo simétrico, com sintomas descendentes de fraqueza. O quadro mais comum que tem que ter em mente quando a gente pensa em botulismo. Alguns outros pontos importantes, pontos chaves para você encontrar na síndrome do botulismo é que geralmente o paciente tem ausência de febre, ela não é comum. Como eu falei, os sintomas são simétricos, né? Você vai ter déficits neurológicos simétricos e outras alterações estão ausentes. Então, o sensório vai ser normal, o quadro de status mental do paciente vai ser normal. Você não vai ter alteração da frequência cardíaca, a pressão do paciente também vai ter normal. E, com exceção visão turva, geralmente você não tem outros déficits sensoriais. Então, é esse conjunto de fatores que já faz pensar inicialmente nessa síndrome do botulismo. Isso, você sempre vai pensar naquele paciente que começa um quadro de paralisia de nervos cranianos. Em geral, a primeira coisa que ele apresenta, fora aqueles sintomas gastrointestinais, né? Uma paralisia simétrica bilateral, que evolui de forma descendente. Então, em geral, esse paciente primeiro chega reclamando de uma ptose, de uma visão embaçada, que vai ocorrer por paralisia motora, né? Lembrar dos nervos dos pares cranianos 3, 4 e 6. Por isso o paciente tem a visão embaçada. Às vezes ele tem uma visão dupla, queixa de diplopia. Outra coisa que ele pode reclamar é de alguma paralisia facial, né? Uma paralisia facial simétrica, uma alteração da voz. Então sempre começam com os nervos cranianos sendo atingidos. Disfagia, disartria. Disfagia, disartria, a voz ficou mais baixa, notou que a língua tá diferente, não tá conseguindo movimentar da mesma forma. E aí a doença começa a evoluir rapidamente e descender. E ela descende como? Depois disso ela pega a musculatura cervical, ombros, parte proximal dos membros superiores, parte distal. Daí ela vai pro tronco, parte proximal dos membros inferiores e parte distal. Então, em geral, segue esse curso de forma bonitinha, acometendo tudo isso bem focado na parte motora do nosso sistema nervoso. O sensório, como o Will falou, não está alterado. Ele não é aquele paciente que queixa de alguma parestesia, desestesia. Alteração do nível de consciência você também não vai ver. Apesar de que, às vezes, pela cara que o paciente chega, você pode achar que ele está rebaixado porque ele está com uma ptose palpebral bilateral, porque ele está sem uma mímica facial adequada e com a voz um pouco mais baixa, você pode até achar que ele tá um pouco obnubilado, mas não, isso tudo tá preservado. O que marca bem é isso. E uma coisa que é interessante, eu esqueci de falar, são a falta de reação pupilar e a dilatação pupilar que esse paciente tem. Também chama a atenção.
Então, diante de um paciente que apresenta um quadro de paralisia dos nervos cranianos bilateral simétrica, você deve indagar pela ingestão dos alimentos que ele teve nos últimos 3 a 5 dias, né? Porque, em geral, a doença se desenvolve 12 a 36 horas depois que você ingeriu o alimento contaminado. Então, você tem que fazer um recordatório alimentar com aquele paciente em busca de algum alimento suspeito, né? Como esses que a gente falou anteriormente, que possam levantar a hipótese de botulismo. Então, se a gente junta esse quadro clínico sugestivo com a ingestão de um alimento suspeito, a gente tem um caso clínico provável, né? Que já nos põe em alerta para tomar algumas medidas. Mas fora essas manifestações motoras, o que a gente pode mais ter de manifestação autonômica, Will? Então, você tem essas alterações, né, disfunções autonômicas, que pode ser boca seca, ilho paralítico, hipotensão sem taquicardia e retenção urinária. Veja que isso aí você já está tendo, né, já a evolução da doença, você já começa a ter as disfunções autonômicas. É diferente daquilo que a gente comentou antes, quando você vai ter a paralisia flácida descendente, quando você vai desconfiar do diagnóstico que esses sintomas ainda não estão presentes. E o que mais preocupa no botulismo, na verdade, porque é o que mata, né? São as alterações que pode fazer na musculatura respiratória, né? À medida que essa fraqueza progride, ela pode tanto alterar a musculatura faríngea, né? O paciente ter um fechamento da glote no movimento inspiratório e levar a uma obstrução das vias aéreas superiores, quanto uma fraqueza diafragmática e da musculatura acessória, e o paciente necessitar de ventilação mecânica, né? E, diferentemente de alguns outros casos de fraqueza diafragmática, o paciente aqui ele não vai apresentar sinais francos de insuficiência respiratória. Muitas vezes ele vai estar tranquilo, calmo, mas a musculatura não está funcionando, ele está em insuficiência respiratória, já retendo CO2 e pode evoluir rapidamente com a parada respiratória. Então é uma das coisas que tem que ficar de olho nesses pacientes. Em outras palavras, tenha uma UTI próxima, porque seu paciente pode precisar de intubação orotraqueal e ventilação mecânica. É um paciente para se tratar em unidade de terapia intensiva, tem que ter isso em mente. Se não existe onde esse paciente está, tem que ser transferido. Se está no local, precisa ser minimamente monitorizado. Em qualquer monitorização respiratória com essa piora tem que ser enviado. E acho que talvez a gente pode comentar sobre alguns diagnósticos diferenciais, né, Lino? Quando a gente fala de alguns diagnósticos diferenciais, a gente vai falar de algumas outras síndromes neurológicas. Dentre elas, por exemplo, Guillain-Barré. Mas, por exemplo, Guillain-Barré, o envolvimento de face é menos comum que no botulismo. Em alguns casos, você também pode ter o déficit sensitivo, então, que no botulismo é normal. Coisas que falam contra é que o líquor do botulismo também geralmente é normal, e no Guillain-Barré você tem aquela questão da dissociação proteíno-citológica, hiperproteinorraquia, que são algumas características. Outra coisa que no Guillain-Barré tem, que no botulismo não tem tanto assim, é uma reflexia bem marcada, que já pode ser até um pouco mais precoce, né? No botulismo pode até ter a reflexia, mas demora um pouco mais, né? E as alterações sensoriais no Guillain-Barré, de parestesia e desestesia, que não são comuns no botulismo. Existem outras formas, como a variante do Guillain-Barré, né? Síndrome de Miller-Fisher, que dentre os diferenciais, geralmente não tem comprometimento de membros superiores e inferiores, coisa que é geralmente presente no botulismo. E quando a gente fala de sensibilidade, parestesia ou diminuição de sensibilidade da face e da língua é um diferencial também. Acho que parece muito na oftalmoplegia, que as duas condições têm, mas o Miller-Fisher tem muita ataxia, que geralmente não é comum no botulismo. E outro diagnóstico diferencial, a miastenia gravis. Geralmente a miastenia ela é flutuante no transcorrer do dia, ela pode piorar com a atividade física e às vezes melhora com repouso, que é diferente do botulismo, que geralmente vai ter de início súbito e com uma piora progressiva. Então, acho que sempre tem que desconfiar de outras coisas também, quando tem febre, né? Principalmente para pensar em poliomielite, né? Geralmente os pacientes com botulismo não têm febre, e a poliomielite também faz um quadro de paralisia flácida, mas com febre. Alterações por intoxicação exógena, né? Às vezes intoxicação por organofosforado pode mimetizar, mas aí o paciente vai ter outras coisas. Tem esse halo reabundante, muita alteração do sinal vital, e tem a história sugestiva. E AVCs em localizações mais raras, né? AVCs basilares, AVCs de tronco, que podem mimetizar, mas em geral o exame físico vai demonstrar ali algum grau de assimetria, alguma coisa que faça você não suspeitar de botulismo. Exatamente, Lino. E agora, quando a gente fala no diagnóstico laboratorial, acaba sendo a forma confirmatória da doença, a forma como você vai fechar o seu diagnóstico. Para fazer esse diagnóstico, você pode colher a amostra
para fazer a pesquisa da toxina botulínica nessa amostra. Isso pode ser feito tanto em amostra sérica, então colher exame de sangue para mandar o soro para essa investigação. Isso também pode ser feito em fezes, então também dá para se pesquisar a pesquisa das toxinas nas fezes. Isso também pode ser inclusive enviado para cultura, para você pesquisar a toxina e cultura anaeróbia. Se a suspeita de intoxicação alimentar, ou seja, tanto a forma infantil quanto a forma de adulto por alimento, pegar aspirado gástrico também faz parte dessa investigação e isso também pode ser enviado para pesquisa de toxinas. E lembrar que quando você tem uma fonte de alimento, a fonte também pode ser e deve ser pesquisada, inclusive quando se envolve mais de uma pessoa, para entender qual que foi o alimento, principalmente quando a gente fala de alimentos comercializados que podem ter outras amostras contaminadas, para inclusive controle da doença. Geralmente 10 a 20 gramas da amostra enviados em temperatura ambiente, também para fazer pesquisa da toxina e cultura anaeróbia são indicados. E por último, você também pode, quando você tem uma ferida local, tentar pegar da ferida local amostras para fazer a mesma pesquisa. Lembrar que todos esses exames são exames de rendimento ruim, né? Para a cultura precisa de um meio anaeróbio estrito para crescer, então não tem uma taxa de crescimento alta, o que dificulta. E esses ensaios que a gente está falando, né, para o diagnóstico para pesquisa de toxinas, como o bioensaio em camundongos, que é a forma padronizada tanto pelo CDC quanto aqui no Brasil, realizado no laboratório de referência que é do Instituto Adolfo Lutz, também tem uma sensibilidade baixa, uma sensibilidade que gira ali em torno dos 50%. E é um exame que demora, né? Ele demora pelo menos 48 a 96 horas para ficar pronto e a gente não vai poder esperá-lo para dar o diagnóstico desse paciente. Então o diagnóstico ele é de fato clínico, de acordo com a história que você colheu do paciente. Então, lembrar que você vai pedir esses exames para confirmar, mas eles não são mandatórios para que você comece a tomar as medidas necessárias. Eu também ia trazer uma observação, a cultura às vezes demora, né? Então, você pode ter de 1, 2 até 3 semanas para a tua cultura de anaeróbios ficar positiva. Às vezes é importante você falar para o seu laboratório que está desconfiando, talvez eles deixem incubando por um tempo maior do que for do protocolo deles. E também não dá para esperar a cultura para indicar o tratamento exatamente como você comentou. Só queria abrir um parênteses, quando você tem um relato clínico epidemiológico de correlação direta, ou seja, se eu tenho um paciente que comeu, vamos dar o exemplo aqui, né, mortadela de frango, e foi confirmado que aquele paciente tem botulismo, se outra pessoa tem os sintomas e também comeu o mesmo alimento, já fecha critério diagnóstico para essa outra pessoa. Então, a importância aqui de se manter a vigilância nesse tipo de caso. Exato. E aí a gente falou dos diagnósticos específicos, né, da suspeita clínica, e uma questão é que os exames laboratoriais eles não ajudam muito, né, eles não vão ter grandes alterações no paciente com botulismo. Exame de neuroimagem também não, talvez ele ajude ali para diferenciar um quadro de AVC, aquelas formas mais raras de AVC que eu tinha dito. E o líquor, como o Will falou, ele vai servir mais para fazer uma diferenciação diagnóstica, principalmente entre o Guillain-Barré e o botulismo, né. Só que lembrar que às vezes essa dissociação proteíno-citológica, ela não está presente nas fases iniciais, ela só pode aparecer mais depois e talvez você precise repetir o líquido lá na frente se você mantém essa suspeita de síndrome de Guillain-Barré. Então, no geral, só para fechar, um diagnóstico eminentemente clínico, junto com a história do paciente, você pede os exames para confirmar. E uma outra coisa que a gente não falou aqui é da eletroneuromiografia, né? Que também pode ser usada, principalmente para diferenciar aí, ajudando nos casos entre síndrome de Guillain-Barré, miastenia graves e o botulismo, que tem um padrão específico na eletroneuro que mantém a condução axonal normal, é um padrão motor, e quando você faz um teste de estímulo repetitivo, ela tem um padrão incremental na resposta, diferente da miastenia graves, que é um padrão decremental. Isso aí pode ajudar. Perfeito, Lino. Acho que agora a gente vai para a última parte, vamos falar um pouquinho de tratamento, né? Quando a gente está falando de tratamento, aqui entra o principal caso de mortalidade, que é a falência respiratória. Entra naquilo que eu já comentei, seu paciente pode precisar de ventilação mecânica, se você não tem perto, transfira ele o mais rápido possível para, se necessário,
né, deixar o paciente em unidade intensiva, ventilação mecânica. Como a gente tinha falado, vai depender também um pouco da forma como o paciente teve essa intoxicação. Então, se foi por uma ferida, a velha orientação da Infecto aqui, né? Sempre lavar a ferida de forma exaustiva, com água e sabão, a fim de se evitar as infecções locais. Vale a mesma coisa aqui quando a gente está falando para botulismo. Outras formas de infecção, principalmente quando a gente fala das formas alimentares, assim, é muito difícil na literatura ter um grau de evidência de que talvez lavagem seja custo, sim, tem alguma evidência, mas vale talvez a tentativa caso você acredite que seu paciente ingeriu uma grande quantidade, já tem, né, o alimento ainda pode estar presente em cavidades, então ainda se indica, até porque dependendo da forma como o paciente se intoxicou, por exemplo, comeu alguma coisa, você pode pegar o conteúdo gástrico para enviar para pesquisa. Então, de uma forma geral, se indica sim que seja feita lavagem gástrica e lavagem intestinal para o paciente se no seu contexto for adequado e for o racional. Mas o pilar mesmo é fazer a toxina, é neutralizar a toxina, né, Will? E aí, exatamente. Isso tem que ser feito da forma mais precoce possível, porque essa toxina essa soro contra a toxina, na verdade, ele vai se ligar à forma livre da toxina, a forma que ainda não está na junção neuromuscular. Soro antibotulínico, né? Isso, soro antibotulínico para prevenir a progressão da doença, tá? O que já foi ligado é irreversível, não tem como o soro antibotulínico neutralizar mais, a gente tem que prevenir novas ligações para diminuir o grau de incapacidade que esse paciente vai ter. Por isso, idealmente, que ele seja realizado nas primeiras 24 horas, após 7 dias o benefício seria mínimo, né? E como que é esse soro, Will? Então, lembrar que uma coisa importante, o soro ele não é imune de efeitos colaterais, então você pode ter reação adversa. Então não dá para indicar para qualquer um, geralmente as indicações são bem específicas. E o soro ele atua contra a toxina circulante, que ainda não se fixou no sistema nervoso. Então ela vai evitar com que você tenha aquela ação no neurotransmissor e por isso, né, acaba neutralizando ali a toxina antes da sua forma de ação. Por isso que, como você falou, ali não adianta querer usar ela depois que o paciente já passou muito tempo. É até 7 dias a sua indicação de uma forma geral. Na vida real, eu acho que às vezes os quadros são tão dramáticos que eu entenderia se alguém ainda usasse depois. Ou, por exemplo, se é controverso na literatura, mas existem alguns relatos que talvez a quantidade de alimento tenha sido, né, tão grande, ou se acredita que ainda esteja lá a forma dos esporos virando na forma ativa da bactéria, produzindo a toxina, então talvez uma segunda administração ou administração mais tardia do soro antibotulínico ainda talvez tivesse uma indicação. Cabe individualizar, né? Não é tão fácil conseguir também esse soro, mesmo aqui no Brasil. Você só vai conseguir ele após fazer notificação formal com um pequeno relatório, enviar para a vigilância sanitária, aí vai ser liberado conforme o quadro clínico e se tiver de fato a indicação. E aí esse soro, ele é derivado de equídeos, né? E como eu falei, ele tem uma alta taxa de reação. Hoje em dia menos do que antigamente. Antes se estimava mais ou menos uma taxa de 9% de reação anafilática, porque naquela época se utilizavam doses maiores. Hoje gira em torno de 1%. Inclusive tem até recomendação em alguns documentos do Ministério da Saúde de antes de fazer o soro, para evitar reação de hipersensibilidade, você dá soro ao paciente, dá hidrocortisona, esperar um período de 10 a 15 minutos para daí assim aplicar o soro. E existe também alguns casos que quando você está falando em botulismo por ferimento, recomenda-se o uso de penicilina cristalina para ter um efeito do antibiótico ali contra as formas bacterianas. Também existe, né, uma indicação de talvez se associar metronidazol, também poderia ser utilizado, mas nas outras formas que não sejam por ferimento, isso já é um pouquinho mais controverso, né, Lino? Principalmente no botulismo infantil, né? Porque você tem uma ideia de que, dando um antimicrobiano, você vai levar a lise do Clostridium botulinum no intestino, o que pode aumentar a quantidade de toxina disponível e piorar os sintomas da criança. Então, nessa forma aí, há divergências em relação à indicação. Exatamente, exatamente. Na forma do botulismo alimentar no adulto também existe esse medo. Então, acaba sendo controverso e, de uma forma geral, a gente não achou nenhuma indicação mais relevante para se indicar, nos casos de botulismo alimentar, o uso de antibiótico. Então, fica mais, né, bem descrito para feridas mesmo.
Acho que do tratamento era isso, né? É só atentar muito pra isso que o Will falou, da questão da ventilação mecânica, porque às vezes o paciente não vai dar sinais de que tá com a função respiratória comprometida e você vai precisar ficar de olho mesmo, ver se possível, se tiver espirometria, como que tá a capacidade vital desse paciente, se estiver muito baixo ele já vai precisar de intubação, como que tá a competência das vias aéreas superiores para proteger do principal risco de morte, que seria a falência respiratória mesmo. Então, falamos da terapia, eu acho que agora é muito importante a gente falar da prevenção, né? Eu acho que é o mais importante. A gente já falou de várias coisas antes em relação ao tipo de alimento, o que a gente deve olhar, né? Exatamente. Entra nisso que a gente tá fazendo agora, né? Quando a gente começa a ter casos, eles precisam ser divulgados. Então, a notificação compulsória é de extrema importância. A gente já falou isso aqui 2 vezes, vale a terceira. Porque uma vez feita a notificação, né? Os órgãos responsáveis conseguem fazer esse rastreio para tentar entender da onde tá vindo e conseguir evitar novas exposições. Como o Lino falou lá no começo, né? Ver a origem dos alimentos, tentar desconfiar, principalmente quando você tem enlatados ou alimentos em conserva com sinais de fermentação local que você acaba suspeitando, ou alimentos de origem, assim, duvidosa. Principalmente esquentar esses alimentos antes de consumir por pelo menos 10 minutos em água fervente, para que você reduza o risco de, por acaso, se contaminar por essa toxina, tá? Então, a prevenção é isso. Eu só queria fazer uma recapitulada agora de quando suspeitar do botulismo, tá? Então, vamos lembrar sempre, diante de um paciente que apresenta com uma paralisia flácida aguda, principalmente com paralisia bulbar proeminente, ou seja, paralisia dos nervos cranianos, que tem um histórico aí de ingestão de algum alimento suspeito, você deve pensar em botulismo. Isso vai ficar mais fácil, obviamente, se você tem um cluster, né? Se junto, sei lá, por exemplo, eu e o Will estamos aqui gravando o episódio, se a gente tivesse comido uma torta de palmito antes de gravar o episódio e nós dois começássemos com esses sintomas, né? Muito difícil 2 pessoas terem a mesma apresentação tão rara de uma coisa ao mesmo tempo. Então, quando é algo que ocorre em cluster, assim, junto, é mais fácil de suspeitar. Mas em casos individuais, sempre pense nisso da paralisia descendente flácida simétrica bilateral. Acho que era isso, né? Acho que era isso, Lino. Vamos aguardar maiores desdobramentos aí desse surto na Bahia e a gente vai postando as novidades no nosso Instagram, tá bom? Eu sempre gosto de dar parabéns pra quem tá fazendo a vigilância epidemiológica desses casos. Eventualmente, se alguém tá ouvindo, conhece ou está envolvido nos casos, quiser mandar mensagem pra gente, a gente fica super feliz e sempre dá parabéns, né? Vendo que, assim, são casos que às vezes o diagnóstico passa despercebido. A gente tem que valorizar quando o diagnóstico é feito. Isso. Aqui em São Paulo, só pra nota de curiosidade, a gente tem o Centro de Vigilância Epidemiológica, o CVE, que tem um plantão 24 horas, 7 dias por semana. Se você atende qualquer paciente que, por acaso, você suspeitou de botulismo, você que não é infectologista ou você que é infectologista, dá pra ligar no telefone e discutir o caso. Eles vão te dar todas as recomendações, descartar ou ajudar a confirmar o caso, conforme a história que você contou. Acho que é isso. Por hoje é só. Valeu. Falou. Falou, pessoal. Até mais. Semibreves, edição de podcast.